Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos falar, mais uma vez em parceria com a Brava, sobre um tema extremamente relevante para você que é gestor de sistemas de climatização, sistemas de ar-condicionado, que são os gases refrigerantes. Nós vamos embarcar numa jornada entendendo como foi o desenvolvimento desses elementos tão importantes para sistemas de climatização de uma forma geral, desde a sua popularização ali no final da década de 70, como é que a sociedade se desenvolveu no entendimento desses elementos no tocante ao seu impacto ambiental, tanto do ponto de vista de proteção da camada de ozônio, como sua influência no aquecimento global. A partir do momento em que nós descobrimos alguns elementos, como é que este produto ele se desenvolveu, para você hoje, que tem sistemas instalados com alguns desses produtos, quais são os desafios que você vai sofrer nos próximos anos, porque o Brasil ele assinou, ele é signatário junto com outros países, diversos protocolos, protocolo de Kyoto, protocolo de Montreal, que prevêem a redução da oferta de alguns desses elementos com prazos e níveis de redução dessa produção bastante agressivos que estão aí batendo na nossa porta. E para falar sobre esse tema tão interessante, numa série de 2 programas específicos sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber Paulo Neulander. Paulo que é consultor e atua em diversas frentes do mercado no tocante a sistemas de refrigeração, inclusive para programas juntos a Nações Unidas, e hoje também é diretor de marketing da Brava. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tiago, boa noite, muito obrigado. Agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Sempre brinco que informação não ocupa espaço, né? Exatamente, ela só agrega. Exatamente. Vamos lá então, Paulo, para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você iniciasse falando um pouquinho do conceito do desenvolvimento da nossa sociedade, do Brasil, do seu posicionamento com relação a essa preocupação com a emissão dos gases, com o potencial dano dos gases refrigerantes na natureza de uma forma geral. Tá. Eu acho o que é bacana a gente sempre comentar para ser prático, para as pessoas entenderem como é que está vindo isso. Eu diria que o Brasil começou já há mais de 35 anos atrás. Nós aderimos ao Protocolo de Montreal, né? Quer dizer, o que aconteceu? Esses fluidos refrigerantes, né? Eles vieram na década de 30, começou em 1930, quando começou criamos o CFC, que é o clorofluorcarbono, né? Um deles, por exemplo, é o R12, que foi durante muitos anos utilizado em geladeiras e veículos, né? Depois nós viemos para os HCFCs, que a gente chama de hidroclorofluorcarbonos. O mais conhecido, nós vamos conversar um pouco hoje, é o R22, né? E depois nós viemos, há alguns anos atrás, isso nós estamos falando em 95, há mais de 20 anos atrás, né? Com a tecnologia já dos HFCs, que são os hidrofluorcarbonos. Então, o que aconteceu? Foi identificado, né, a vantagem desses fluidos, quando eles vieram substituir fluidos que eram inflamáveis na época, né, com toxicidade, a grande vantagem deles foram essa, eles não eram inflamáveis e não eram tóxicos. Então, foi um produto que nós estamos falando que usamos desde a década de 30, por décadas usando os fluidos e por décadas soltando na atmosfera tanto o CFC como a HCFC. Né? Quando se descobriu o famoso buraco da camada de ozônio, veio o Protocolo de Montreal, o Brasil foi signatário, né? E dentro disso o Brasil vem cumprindo as suas regras de eliminação dessas famílias. Né? Então a gente conseguiu eliminar o R11, que era um produto de limpeza, o R12, que era utilizado em refrigeradores domésticos, setor automotivo e outros setores, né? Então, a gente foi trabalhando, eu brinco que nós fizemos uma lição de casa para eliminar o CFC e agora nós estamos na segunda etapa, que é continuar a lição de casa do Protocolo de Montreal, de eliminar os HCFCs. Né? Qual que é a diferença que nós tivemos de um tempo da época do CFC para o HCFC? Vamos continuar em Protocolo de Montreal. Foi que a utilização do R12, né, e do R11 era muito focada em poucos setores. Então, um grande usuário, por exemplo, do CFC12 era veículos, setor automotivos e geladeiras. Então, foi um parque que foi mais fácil identificar o problema e fazer a conversão e buscar tecnologias, né? Porque a produção era totalmente centralizada, né, Paulo? Era mais o fácil, controle né? era mais fácil. Isso mesmo, era um nicho de mercado, tá certo? Então, foi mais fácil a gente trabalhar a ideia.
Agora, nessa outra etapa que o Brasil vem caminhando de eliminar os hidroclorofluorcarbonos, a gente já basicamente eliminou o R141B, que era um produto que era utilizado na sua importação, né? 90%, 80%, ele era utilizado para o setor de espuma, né? Para a parte por exemplo, na área automotiva e outras áreas era utilizado isso. O Brasil também conseguiu fazer conversões industriais para novas tecnologias que não são nem a base de fluidos refrigerantes, a maioria delas, né? Mas tem alguma coisa assim. E agora nós estamos nessa outra etapa que nós conversamos, né, Thiago? Que é eliminar o R22, que aí eu acho que é o principal ponto hoje, é a complexidade da utilização dele, né? O parque industrial de R22 instalado no Brasil, ele é, sim, muito, mas muito maior do que foi o parque industrial do CFCR12 e R11. E ele é um parque completamente descentralizado, então ele está totalmente pulverizado em diversos tipos de aplicação, em diversos tipos de segmento e equipamentos na nossa indústria de uma forma geral. A gente vai falar bastante sobre o R22, mas vamos dar um passinho para trás, Paulo. Explica um pouquinho por que esses elementos são tão perigosos para a camada de ozônio. O que acontece do ponto de vista físico-químico, aí, do ponto de vista prático? Assim, um dos problemas, né, quando a gente falava do buraco na camada de ozônio, na verdade, o que a gente sabe que é uma espessura, né? Então, o que vem acontecendo com esses gases, o cloro, né? Ele é um componente que destruía, né? Ele destruía essa parte da espessura da camada de ozônio. Então, assim, um exemplo, quando eu ia lá numa geladeira das antigas, né? Na década de 80, que tinha R12, que era muito comum o cara chegar lá e soltar o gás para a atmosfera e fazer manutenção, o que eu soltava de R12, ele demorava 115 anos para se decompor na atmosfera. Então, quando a gente fala do buraco da camada de ozônio, imagina que desde a década de 30 era muito comum dar manutenção e jogar o gás fora, porque o gás era barato, né? Era um produto, não era caro, então, e não tinha essa pegada ambiental, né? Então, um problema é esse. O R11 era pior ainda, se eu não me engano, era 300 anos para se decompor na atmosfera, né? Então, dentro desse universo de quanto o gás demorava para se decompor na atmosfera, foram feitos prazos de eliminações por produto. Então, por exemplo, o R22, né? Se eu soltar hoje o gás R22 na atmosfera em relação à camada de ozônio, ele demora 15 anos para se decompor, né? Então, dentro desse tipo de produto, né, por produto, o quanto ele se compromete a destruir a camada de ozônio, a gente foi tendo prazo de eliminação. Quando a gente fala no famoso buraco da camada de ozônio, o setor de refrigeração e ar-condicionado, com CFCs, eu diria que a gente tem um grau de responsabilidade de 40% a 50% do problema, né? Aí você tem outros gases que são emitidos por outras ações aí de mercado, que não é o nosso, que contribui, né? Quando a gente fala hoje, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre HFC, que são os hidrofluorcarbonos, essa contribuição ambiental, né, para o aquecimento global, já o nosso setor, ele significa algo como 5%, né? Nós não somos tão agressivos como nós fomos com CFCs, mas nós estamos dentro da cesta do problema, tá? Só para todo mundo também entender um pouquinho, qual é o princípio ativo desse R11, desse R12, quando ele chega na atmosfera? Quando ele está em altas altitudes, o cloro, que é um dos componentes dele, ele se desprende da molécula de CFC original, e essa molécula de cloro ela vai reagir com as moléculas de ozônio, que são 3 átomos de oxigênio combinados. Então essa molécula, esse átomo de cloro, ele arranca um pedacinho do oxigênio, formando o óxido de cloro, e deixa O2 lá, então a camada de ozônio está quebrada. A partir daí, qual é o grande potencial destrutivo, nocivo desse cloro? Uma vez que ele quebrou a primeira molécula de ozônio e ele tem esse óxido de cloro, ele volta a se desprender desse átomo de cloro, e esse cloro livre ele vai se associar com uma outra molécula de ozônio. Então, estima-se que um único átomo de cloro ele tem a capacidade de destruir até 100 mil moléculas de O3. Então, o potencial do CFC, por conta dessa partícula do cloro, ele é altíssimo. O potencial de destruição é gigantesco. Descobriu-se isso por volta dos anos 80 e aí teve toda a política nossa por trás disso. Certo, Paulo? Isso, anos 80.
E aí então desenvolveram-se os HCFCs, onde o mais famoso é o R22, mas também mais para frente descobriu-se que, se por um lado ele não agredia a camada de ozônio como os CFCs, como seu antecessor, por outro lado ele continuava causando um grande impacto no aquecimento global de uma forma geral. Paulo, fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, essas duas famílias, basicamente, vai ver o CFC, depois o HCFC, né? O que deixa ele menos estável é que na formulação química, né, ele tem a molécula de hidrogênio. Então, por isso, ele acabou sendo um gás menos agressivo. Aí, quando veio na década de 90 e pouco, que começou a entrar a família dos HFCs, a grande discussão na época era exatamente essa que você colocou. Era o quanto o produto poderia destruir a camada de ozônio, né? O buraco da camada de ozônio. Quando entraram os hidrofluorocarbonos, né? Os HFCs, na época o primeiro foi o 134A, então basicamente, mundialmente, o setor automotivo conseguiu rapidamente virar a chavinha, né? Então você tinha carro sendo fabricado com ar-condicionado com R12, basicamente em 95 entrou o 104 no Brasil, em 97 nós conseguimos partir para 104A no setor automotivo. Na época, a grande mensagem é conseguimos o gás ecológico, entendeu, Tiago? Que maravilha, temos o gás ecológico. E a gente não pensava no aquecimento global, né? E na época, eu diria o seguinte, é um outro mundo, né? A gente, se você imaginar na época de 95, 97, nós tínhamos, por exemplo, poucas montadoras no Brasil, era um mercado diferente. O setor automotivo, por exemplo, foi o primeiro usuário. Eu não me lembro desse número exato, não tenho isso mais de cabeça, não vou me lembrar. Mas eu acredito que naquela época, provavelmente 20% da frota brasileira saía com ar-condicionado, né, no veículo. Hoje, a regra mudou, né? Hoje, basicamente, é 90% da frota, né? Então, vem mudando isso. E aí teve essa situação. O 22, por ele ter esse prazo, né, dentro do protocolo, né, e o Brasil também teve prazos melhores por ser considerado país em desenvolvimento, nós começamos a lição do 22, a lição de casa eliminar nele. Já tem alguns anos, né? E a gente vai basicamente, a eliminação dele é em 2040, mas basicamente daqui 3 anos, em 2025, eu diria que o mercado ele não vai ter mais R22 para utilizar. E aí, dentro dessa nossa conversa, né, que você comentou até que ele é muito, a utilização do 22 é muito ampla, aí isso é muito preocupante, cara, porque assim, eu recentemente, né, em 2015 eu fiz um levantamento do mercado de 22 e eu fiz novamente agora no final do ano passado. Então, alguns números que me assustam, por exemplo, nós temos no Brasil 90 mil supermercados, 60 mil padarias, um número enorme de leitos, né, com ar-condicionado em hotéis, passa de 1 milhão, veículos, são mais de 60 milhões, se não me engano, mas não, são mais, geladeiras são 60 milhões. Então, assim, nós temos um parque industrial instalado de 22 gigantesco, né, que eu não conseguiria converter esse parque com menos de 10 a 15 anos. Então, a preocupação agora nossa do setor é como trazer de uma informação clara e objetiva que as pessoas têm que entender que o R22 está com seus dias contados. Esse é um dos pontos principais que motivou a gravação do nosso programa hoje, de que, depois da descoberta de que, apesar do dano menor à camada de ozônio, os HFCs também prejudicavam demais a questão do aquecimento global e do efeito estufa, o Brasil foi signatário de diversos protocolos de eliminação desses produtos, mas obviamente isso não é feito da noite para o dia. Nós temos aí um prazo até 2040 para fazer a completa eliminação, mas já existem faixas, restrições na diminuição da importação desses elementos. Não é que 31 de dezembro de 2039 está tudo funcionando, dia 1º de janeiro de 2040 acabou. Não, mas sim que há compromissos de eliminação gradativa da oferta desse gás, então vai ser cada vez mais difícil encontrá-lo. Então, fala um pouquinho sobre esse programa e esse panorama do que vai acontecer nos próximos anos, como é que esses percentuais de redução eles vão impactar o nosso mercado. A regra do Brasil tem esse seguinte, nós pegamos a média de importações do ano 2009 e 2010, né? Na época, somamos, dividimos por 2
e a gente congelou a importação do produto em 2015. Então, aí congelou as importações. Depois nós íamos ter um corte em 2020 de 35%, que ele não foi feito, ele foi transferido esse corte do 22 para o 141B. Agora, este ano de 2021, né, nós já tivemos um corte nas importações de 27%, né? E vale lembrar que todo o fluido refrigerante do Brasil R22 é importado, não é fabricado. Então, o controle dele é muito fácil de ser feito pelo IBAMA, né? Você precisa pedir as importações, então não tem como você burlar esse controle. Realmente é muito bem feito o controle, mesmo porque nós temos poucos importadores, né? Então, isso está na mão de 4 empresas aí, sendo que 2 dominam o mercado. Então, é fácil controlar. Então, me assusta um pouquinho, porque o primeiro semestre já foi embora, né? E aí o tempo está cada vez mais rápido. E 3 anos, então, qual que é a minha preocupação? O consumo mensal do Brasil de R22 para manutenção hoje, quando eu falo manutenção é refrigeração, ar-condicionado, todo esse público, é uma média hoje de 600 toneladas mês, né? É um consumo alto. Quando a gente fala no próximo corte em 2025, basicamente o Brasil vai ter disponível cerca de 250 toneladas por mês. Esse buraco de 350 toneladas mês, a gente não consegue resolver rapidamente isso em janeiro de 2025. Ou seja, quem presta serviço, quem tem equipamentos com HCFC R22, tem que começar a pensar, fazer um cronograma de substituição do gás ou troca de equipamento, depende do problema que você vai ter, para não chegar lá em 2025 e são 2 problemas. Ou ele vai achar o R22, que hoje está custando na faixa de R$ 30 o quilo, ele vai pagar 150, 200 o quilo, ou ele não vai achar o R22 e o equipamento pode parar e não está funcionando, né? Se for uma residência, que são poucas, mas que tenha um aparelho de janela com R22, o máximo ele não vai ter o seu conforto em casa. Mas se for um chiller, que tem chillers no Brasil que é utilizado em processo fabril, você pode parar um processo fabril, né? E um supermercado, você pode perder alimentos. Então, é muito importante o mercado começar a entender que nós temos que se preparar para conversões e o momento é ontem, não é agora, né? Então, eu acho que isso que é importante. Ou seja, nós já temos em 2021 uma redução de 21% nas importações do gás e o relógio está contra a gente. Você comentou sobre a questão das conversões. Vamos falar um pouquinho sobre, para quem não é opção, simplesmente trocar todo o parque dos equipamentos de ar-condicionado existentes até 2040. O que a indústria vem se programando, vem se desenvolvendo? Como é que funciona essa conversão, se é que ela funciona de alguma forma? Por exemplo, de hoje até 2025, nós, com o corte que nós tivemos dos 27%, nós nem estamos sentindo tanto a falta do produto e não vamos sentir, porque uma parte do setor, o ar-condicionado, né, basicamente já tem 2 anos, eles saíram do R22 e migraram para o HFC, o hidrofluorocarbono 410A. Então, antigamente, em Manaus, há 2 anos atrás ou 3, que ainda se fabricava ar-condicionado split e etc. com R22, eles mudaram para os HFCs. Só essa mudança desse setor já fez com que sobrasse para o setor de manutenção algo como 2 milhões de toneladas, ou quase 3 milhões de toneladas ano. Então, com essa conversão industrial do setor de ar-condicionado, o setor de refrigeração e o setor de manutenção não está sentindo esse impacto, né? Ele vai sentir realmente a partir daquele corte mais para frente. Então, só que infelizmente o setor em geral, como nós temos R22 e é um produto com baixo preço e a aplicação técnica dele é muito tranquila, o pessoal conhece, é fácil, eles têm optado em continuar usando R22. Então, um exemplo bem prático, quando você pega lojas do comércio, ainda 60% da venda da loja são compressores, unidades condensadoras com gás R22, né? Então, é um pouco aquela questão do brasileiro, vai empurrando, lá para frente a gente resolve. E dessa vez não vai ser tão simples assim. Fala um pouquinho das opções, então, Paulo.
Como é que a indústria vem se preparando, se programando do ponto de vista de máquinas com relação a potenciais conversões? Existe isso? Alguém já desenvolveu isso? Nós temos alguns fabricantes de fluidos refrigerantes que já têm produtos à base de HFC, né, que são os gases que a gente chama de retrofit. Então, hoje nós já temos produtos, já temos feito, né? O Brasil já vem fazendo há alguns anos o famoso retrofit, que é você tirar alguns sistemas que têm o R22 e você faz uma troca de gás, né? É algo muito simples na prática. Os fluidos que tem para conversão à base de HFC, eles basicamente trabalham com o mesmo tipo de óleo, né? Então, é fácil essa conversão. Tem sistemas que pode ser simples, simplesmente é só tirar o gás e colocar outro, e tem sistemas que hoje, quando a gente fala em retrofit de gás, né? Hoje não, mas já pelo menos há 2 anos, a gente não avalia mais troca de gás, né? Nós temos que avaliar a troca do fluido trabalhando junto com a eficiência energética do equipamento, que energia é um outro problema sério no Brasil. Então, cada vez mais a conversão dos equipamentos se trabalha a troca do fluido e uma melhoria do equipamento para ele ter melhor eficiência energética. Em alguns casos, infelizmente, tem alguns equipamentos com 15, 20, 25 anos de uso que não adianta mais trocar o gás, né? Realmente, nesse caso, a gente sugere muitas vezes que o cliente ele já troque o equipamento, porque só com a eficiência energética da máquina nova, geralmente o payback de retorno ele pode ser entre 2 a 5 anos. Uma máquina que vai durar mais 15, 20 anos, entendeu? Então, são dois tipos de avaliação que a gente tem que fazer hoje junto. Você falou então que já existem fluidos que eu posso simplesmente tirar um e colocar o outro na mesma máquina, é isso? Correto, isso Sem mesmo. nenhuma alteração de compressor, válvulas de expansão, absolutamente nada. Nada. É só tirar um gás e colocar outro. Muito bem, então. E é tranquilo. Isso já vem sendo feito há muito tempo, mas é uma minoria que faz. A maioria ainda está um pouco acomodada, falando, o 22 está barato, deixa acontecer, né? E a outra coisa muito ruim que o Brasil não faz, e nós temos capacidade para isso, seria recolher o 22, né? E recolher o fluido em geral, para fazer a reciclagem disso. O Brasil, alguns anos atrás, em 2006, ele fez um projeto, nós temos hoje 5 centrais no Brasil de recolhimento e reciclagem, que nós temos condições de recolher o R22. Se eu recolho, o gás não vai para a atmosfera, esse é o grande ponto, não soltar para a atmosfera, e esse gás poderia ser regenerado e reutilizado também. Existe essa prática, mas pouco conhecida no Brasil, e aí, inclusive, eu tenho um custo-benefício, porque as centrais de regeneração, o gás 22 volta à característica do gás virgem. Então, também é uma outra opção de mercado que a gente tem que começar a trabalhar essa questão ambiental. O problema do gás não é ele lá dentro do sistema, o problema do gás é quando ele é jogado para a atmosfera. Então, ambientalmente, no Brasil, nós temos capacidade tecnológica para fazer o recolhimento e regeneração também. Curioso isso que você falou, Paulo, porque são duas práticas diferentes. Uma é a regeneração, outra é a reciclagem desse gás, que são tecnologias, sistemas distintos. Explica a principal diferença entre eles, Paulo. Isso é bem importante, Thiago. O que a gente chama de reciclagem? Reciclagem, geralmente, eu chego com o equipamento na máquina em loco, né? Aí eu recolho esse gás, essas máquinas, elas filtram, elas fazem uma limpeza. Eu brinco que é uma hemodiálise do fluido, né? Só que eu não consigo, na hora que eu tirei a gás daquele sistema, saber o quanto ele chegou dentro de uma norma, que a gente chama a norma ARE 700, que é a norma que eu utilizo para fabricar o gás. Então, por exemplo, ele tem que ter até 10 partes por milhão de umidade. Eu não consigo identificar isso em loco, eu teria que fazer um teste de laboratório. Mas a reciclagem em loco é uma coisa interessante para eu aproveitar, em vez de jogar na atmosfera, eu posso fazer esse processo e reutilizar o próprio gás no equipamento que eu já conheço, já é uma facilidade. A regeneração, eu vou recolher esse gás em equipamentos, aí eu não preciso me preocupar se ele tem óleo, umidade, acidez. Eu simplesmente é um processo de recolher, ele é muito mais rápido que reciclagem, aí eu vou jogar esses cilindros, né? Provavelmente eu já vou ter um gás novo para dar carga no sistema, e esse gás eu mando para a central de regeneração. Aí a central vai regenerar o gás, que inclusive ela destila o produto, e elas têm laboratório com químico, né? Aí o químico vai atestar que o produto está bom.
aí eu sei que o gás voltou à característica do gás virgem e eu posso utilizar ele novamente sem preocupação nenhuma. Importante isso, pessoal, entender que o grande problema do R22 é ele solto na atmosfera. A produção, ou melhor, a importação dele, que já começou a diminuir, vai intensificar ainda mais. Mas, independente de qualquer coisa, das trocas, até por uma questão econômica, você que está ouvindo e precisa fazer uma manutenção, economicamente é muito mais viável você fazer, no mínimo, uma reciclagem dentro do próprio equipamento. E qual é o grande risco? Principalmente numa queima de compressor, você tem ali mistura de óleo, entrada de umidade, sujidade dentro da mistura, e aí o rendimento cai muito, conforme o Paulo comentou. Simplesmente o fato de você fazer essa reciclagem com máquinas específicas e reinjetar esse gás R22 na máquina, você sai ganhando, porque economicamente você deixa de comprar um novo elemento, um novo item, e você não afeta então a cota de importação e você não despende isso na natureza, você não tem que destinar isso. Então essa é uma primeira grande prática que você que está ouvindo pode adotar e começar amanhã. Tiago, outra coisa legal, cara, que você vê, as centrais, inclusive, compram gás contaminado. Hoje eles pagam entre R$ 3 a R$ 5 o quilo do 22. Então, eu brinco, cada 1 quilo que o cara joga para a atmosfera, além de ambientalmente errado, ele literalmente está jogando dinheiro fora, né? E como você falou, que é bem importante, cara, esse é um outro erro do Brasil, é a manutenção preventiva, né? Não é feita. Então, como você falou, se hoje eu tenho kits que eu posso analisar óleo do sistema em 30 segundos. Eu tiro um pouquinho de óleo e consigo ver como está o óleo do sistema. Se o óleo estiver comprometido com acidez, com umidade, com certeza o meu gás vai estar comprometido, né? E eu também tenho hoje como tirar uma amostra de gás e até fazer análise dele. É importante, por quê? Como você comentou, se o gás está comprometido e o óleo está comprometido, nós estamos falando de eficiência energética. Depende do equipamento, você pode aumentar a eficiência, o gasto de energia, em até 20, 30%, né? Eu tive um caso de uma máquina muito grande, pra você ter uma ideia, uma centrífuga, não posso falar onde foi, mas o cara estava, a umidade era tão grande e o óleo estava ruim, que era uma máquina que devia gastar por mês de energia deveria gastar algo como R$ 50.000, devia estar gastando 80 mil, ou seja, o cara ia gastar em torno de R$ 300.000 a mais em energia, fora a produtividade que cai o rendimento da máquina, por deixar de gastar talvez algo como R$ 5.000 em testes para um tamanho daquela máquina, né? Então a famosa economia burra, sabe? Você comentou, Paulo, que em muitos equipamentos as empresas ou as boas práticas estão levando para não simplesmente fazer uma troca do gás refrigerante, mas também buscar otimização, eficiência energética na operação desses equipamentos. Eu gostaria que você falasse que elementos, considerando a estrutura do sistema de ar-condicionado, e que elementos envolvem esta melhoria na eficiência energética. Alguns pontos hoje muito importantes. Um super simples, válvula de expansão, né? Hoje nós temos válvula de expansão eletrônicas, nós temos micromotores eletrônicos, nós temos mais. O que nós temos mais hoje, na verdade, são comandos e controles que a gente pode monitorar melhor a máquina. Então, hoje a tecnologia vai 4.0, né? Faz com que a gente consiga enxergar o que está acontecendo com a máquina. Então, você consegue monitorar um sistema pelo celular, né? Eu tenho clientes, parceiros meus, que o cara monitora supermercados e quando a pessoa abre a porta da câmara frigorífica e deixar ela aberta, esquecer tal, o sistema te monitora isso e te fala, olha, a porta daquela câmara A está aberta, avisa o pessoal para fechar. Então, são algumas coisas que a gente vê, é uma educação também do setor disso, né? E junto a isso, eu acho que é o treinamento e melhorar a capacitação técnica. Então, muitas vezes a gente também tem aproveitado isso para treinar e melhorar a capacitação técnica das pessoas que estão operando equipamento. Então, eu diria que hoje a eficiência energética a gente ganha com os controles eletrônicos, né? A gente consegue monitorar todo o equipamento e fazer com que ele tenha o melhor rendimento com isso. Interessante que hoje já existem
conjuntos de aplicação que combinam de uma forma eletrônica, de uma forma inteligente, através de moduladores interligados, tanto o compressor quanto a válvula de expansão. Que com isso você não só melhora a performance e a eficiência do sistema, mas você modula inclusive o funcionamento dos compressores, que é o grande vilão do consumo energético do equipamento. Isso já está acessível para grande parte dos equipamentos. Então, Paulo, para a gente fechar a nossa primeira parte, onde nós chegamos até agora, para você que está nos ouvindo? Nós entendemos a origem dos sistemas e fluidos refrigerantes, entendemos como nós evoluímos enquanto sociedade do impacto desses elementos na questão de impacto na camada de ozônio, na questão do efeito estufa de uma forma geral, e falamos também sobre alternativas de conversão ou de adaptação dos sistemas existentes com novos produtos que existem à disposição. Na semana que vem a gente continua mergulhando nesse tema, onde vamos trazer mais dados comparativos entre a performance desses diferentes fluidos na natureza de uma forma geral e nos próprios equipamentos, e vamos começar a falar também sobre os novos produtos, quais são as alternativas diferentes existentes no mercado para a gente começar essa jornada de substituição e de eliminação dos HCFCs e dos HFCs dos nossos sistemas. Para você que tem nos acompanhado, continue curtindo e continue compartilhando o conteúdo do nosso canal. E fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.